Salmo 116, versículo 12 apenas. Salmo 116, versículo 12. E eu convido a igreja, mesmo assentados, para que façamos a leitura a uma só voz. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Mais uma vez. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Este é um salmo que nos chama a atenção em dias como o que nós vivemos. O que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios? Para aqueles que creem em Deus, na sua existência, para aqueles que reconhecem Cristo como seu Salvador, nós temos uma ideia muito clara da resposta. Porque sabemos que não é ouro nem prata, sabemos que não é nada material que possamos acumular ao longo dos anos, ao longo de toda uma vida. Sabemos que não é nada disso que satisfará, que trará alegria ao coração de Deus. Em dias como os que vivemos, em que temos uma sociedade tão egoísta, tão mesquinha, uma sociedade tão vaidosa, muitos talvez não saibam a resposta a esta pergunta. O que darei ao Senhor? Mas para aqueles que creem, nós sabemos exatamente aquilo que precisamos dar ao Senhor. O nosso bem mais precioso, nosso tempo, nossa vida, nossa família, colocando-os na mão do Senhor, como prova de gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós. Na nossa sociedade, palavras como humildade e gratidão, elas estão entrando em decadência, está entrando em extinção, melhor dizendo. Mas a Igreja de Cristo, esta embaixada do reino dos céus, eu não digo apenas esta igreja aqui, instituição, eu digo as igrejas onde o nome do Cristo é ensinado, onde o Evangelho é pregado. Deus nos deixou sobre a face da terra como um farol para iluminar o mundo, para mostrar ao mundo o caminho da graça, o caminho da salvação, o caminho da retidão, o caminho no qual nós sabemos a resposta para esta pergunta. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Não há nada mais precioso a Deus do que a sua vida. O próprio salmista, no Salmo 116, ele diz o seguinte no versículo 15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Hoje não é um dia de falarmos sobre a morte, mas é um dia de falarmos sobre a vida. A vida dos santos, a vida do cristão, a vida daqueles que buscam a vontade de Deus para tudo quanto fazem. Viver é uma dádiva, é um privilégio, mas a vida é tão curta. O que são 100 anos diante daquele que é eterno? O que é toda uma existência diante daquele que vive e reina eternamente? Quantas coisas, quantas alegrias, quantas tristezas, quantos sentimentos nós experimentamos ao longo de uma vida. E em cada um desses dias, a mão poderosa de Deus está sobre nós. Por isso, o que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios? Em primeiro lugar, reconhecimento. Reconhecimento da nossa dependência de Deus. Reconhecimento da nossa limitação. E reconhecimento da nossa gratidão a Deus. Como eu disse, a vaidade e o orgulho, elas cegam o entendimento humano, cegam a mente do homem e faz com que estes creem que são autossuficientes e não são. A palavra de Deus nos diz que nós não podemos acrescentar um único dia à nossa própria existência. Nós não somos uma obra da nossa própria vontade. Não, nós somos parte de um todo que nasceu das mãos de um Deus criador e criativo. O homem não é um produto do acaso, e nem do caos. Muito pelo contrário, da mente de Deus. E esse Deus criativo, nos deu a vida,
para que nós vivêssemos, gozássemos das suas alegrias, das suas lutas, até mesmo das suas dores, mas jamais nos esquecêssemos de quem é o Senhor e do que Ele fez por nós. Tudo que temos na mão, tudo que somos, tudo que viermos a ter, tudo isso vem de Deus. Há uma expressão, mordomo. Mordomo é aquele que administra os bens de outro. E nós somos mordomos daquilo que Deus tem nos dado. E eu não estou falando aqui de coisas materiais, mas dos nossos dons, do nosso talento, do nosso tempo, da nossa vida. A vida que Deus te deu, ela é preciosa. E ela precisa ser depositada nas mãos do Senhor. E uma vida depositada nas mãos do Senhor, ela reconhece e agradece. E essa gratidão nos move, então, a buscar sempre a vontade de Deus. Para muitos, buscar a vontade de Deus é uma coisa metafísica, uma coisa inalcançável. E eu quero dizer para você que não é. A palavra de Deus, ela é muito simples. Ela é tão simples que nos constrange. Ela é tão simples que muitas vezes nós gastamos tempo, gastamos nosso recurso, levamos anos correndo atrás do vento para descobrir que Deus não está distante de nós, mas está perto, tão próximo, que habita no coração dos homens. Mas vivemos uma sociedade egoísta, que prefere crer na existência humana vinda de um outro animal do que das mãos de um Deus criador e criativo. Lembre-se, Deus nos deu a vida e nós, diante dele, precisamos reconhecer e agradecer. Afinal de contas, por mais difícil que seja, por maiores que sejam as suas lutas, versículo 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Irmãos, tenho certeza que Deus tem sido misericordioso e concedido muitos benefícios a todos nós. Talvez você não se lembre no dia que você nasceu, mas você veio nu ao mundo. E como eu costumo dizer, nós só não vamos nus para a sepultura porque alguém da família vai lá no hospital levar uma muda de roupa, para nós. Mas, humanamente falando, também já não haveria nem necessidade mais desta roupa. Porque para onde vamos não haverá mais necessidade. Para a sepultura, a roupa é um luxo. Mas pela misericórdia de Deus, não para o nosso constrangimento, alguém vai levar uma muda de roupa. Mas nós não precisamos de muita coisa, mas pare e pensa no que você tem hoje. Certamente é muito mais do que você tinha quando você nasceu. Por isso que viver é um privilégio, é uma dádiva. Durante a nossa jornada, nós amadurecemos, Éramos crianças, amadurecemos, aprendemos. Alguns têm a oportunidade de ir à escola, outros não, Mas nós vamos aprender com a vida, vamos aprender com os nossos familiares, vamos aprender com a sociedade, muitas coisas. Umas boas, outras não. Mas diante de Deus, nós temos a oportunidade de abandonar aquilo que não é bom e caminharmos naquilo que é justo, naquilo que é santo, naquilo que vai reproduzir a glória do Senhor. E nesta jornada, nessa brilhante, fascinante jornada da existência, temos que pedir a Deus a sensibilidade para entender que mesmo nas lutas, nas provações, mesmo em meio às lágrimas, às perdas, Deus continua sendo Deus e continua sustentando a sua história. Talvez seja muito fácil falar sobre isso num dia de alegria como o de hoje, mas e no dia do luto? Deus continua sendo Deus. E o salmista nos lembra que mesmo na morte, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ou como Paulo nos diz, quem poderá nos separar do amor de Cristo, deste benefício maravilhoso que Deus tem nos dado? Seria a vida maior do que a morte? Claro que não, irmãos. Seja na vida ou seja na morte, tudo que nós fazemos ou passamos é para a glória do Senhor.
Agora, nossos sentimentos nos traem, é verdade. Muitas vezes nós deixamos de lamentar e passamos a murmurar. E há uma diferença muito grande, né, entre uma coisa e outra. Nós temos até um livro na Bíblia chamado de Lamentações, no qual o autor lamenta, chora, reclama sua sorte, mas ele traz à memória o que pode lhe dar esperança. Mas a murmuração não é assim. Ela faz tudo isso de ruim e no final ela diz: estou perdido, não tenho mais socorro sobre a face da terra. E isso não é verdade. O nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que não dormita nem dorme, aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Desde o dia em que nascemos até o dia em que iremos nos encontrar com o Senhor. A vida é frágil, é cheia de incertezas, cercada de perigos. Mas uma coisa é certa: com Cristo ao nosso lado, nós não temos o que temer. Eu tenho certeza que a irmã Zilá, nesses poucos anos de vida que ela tem, teria muitas histórias para nos contar de como Deus a sustentou em dias bons e dias ruins, dias de alegria, dias de dor, de perdas. Mas em tudo isso, a mão do Senhor tem sido boa e generosa para conosco. Há um erro muito grande, irmãos, de acharmos que bênçãos é ajuntar coisas. Não é. Isso é providência. Bênção é isso que você acabou de fazer agora, quando você deu essa respirada. A vida é uma bênção. E tudo mais é consequência. Consequência. Precisamos viver bem a vida, viver em paz com os nossos irmãos, viver em paz com Deus, viver em paz com aquele nosso parente, talvez que zomba da nossa fé, critica, nosso trabalho, a nossa história. Não liga para isso não. Naquilo que depender de você, tenha paz para com todos e gratidão para com Deus. Assim, respondendo à pergunta, que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, o próprio salmista responde no texto, e você mantém a sua Bíblia aberta aí, um espírito de culto, ações de louvar e invocar, Irmãos, espera aí que eu estou apanhando do óculos aqui. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, um espírito de culto, de gratidão, louvar como nós acabamos de fazer aqui agora, invocar o nome de Deus, andar perante a sua face, e viver, a plenitude da comunhão de Deus. Lembre-se, são pilares, oração, comunhão, palavra, e comunhão passa pela casa de Deus, estarmos juntos louvando ao nome do Senhor. Ele fala sobre o espírito de fidelidade, aí o cálice da salvação. Fomos salvos em Cristo Jesus, que derramou o seu sangue na cruz pelos nossos pecados. O reconhecimento desta obra na cruz, a aceitação de que sem Cristo não há esperança para a nossa reconciliação com Deus, tudo isso deve produzir em nós fidelidade. Assim como vimos nesta noite, a Júlia e o Wagner, fazendo seus votos aqui perante o Senhor, perante a sua igreja, suas testemunhas, assim nós também devemos declarar a nossa aceitação ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. E isso que daremos ao Senhor, um espírito de serviço cristão. Isso é fantástico, irmãos. Nosso bem mais precioso é o tempo. E o tempo que temos, devemos investir na obra de Deus. Seja no nosso crescimento pessoal, através da leitura da sua palavra, seja na forma como nós podemos ajudar o nosso semelhante, estendendo-lhe a mão, ouvindo-lhe as suas queixas, ajudando-o de alguma forma. Mas, acima de tudo, ser um instrumento útil nas mãos do Senhor. Ninguém está aqui a passeio. Você não está aqui apenas de passagem. Não, Deus tem um propósito e um plano. E à medida que nós caminhamos com Ele, nós vamos percebendo, e isso vai se tornando cada vez mais claro diante de nós. Mas isso é com você e Deus.
Eu não sei quais são as respostas para as suas perguntas. Talvez eu não saiba nem quais são as suas perguntas. Não, certamente não sei nem quais são as suas perguntas. Mas uma coisa eu te falo: na presença de Deus estará todas as respostas. Que daremos, pois, ao Senhor por todos os seus benefícios, a nossa gratidão. Por tudo, seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na fartura, na necessidade. Ainda assim, Deus tem cuidado de nós. Paulo nos diz isso lá em Filipenses, né? Que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. E por conta disso, tudo podia naquele que o fortalecia. E nós tudo podemos naquele que nos fortalece. O Deus que guiou a vida de Paulo, o Deus que guiou a vida do salmista, o Deus que tem guiado a irmã Zilá, é o nosso Deus que tem guiado a nossa igreja, tem guiado a nossa história. E que este Deus nos mova cada vez mais, nos mostre cada vez mais o quão bom e maravilhoso é estar na sua presença, como nós louvamos aqui nesta noite, em muitos dos nossos cânticos. Concluindo, eu queria convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez, curvar a sua fronte